Bom dia, meu nome é Catarina, sou fisioterapeuta formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sou aluna de doutorado direto pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pelo programa de Reabilitação e Desempenho Funcional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Hoje eu vim trazer sobre o meu trabalho de pesquisa, intitulado Avaliação Termográfica do Membro Superior envolvido no tratamento neoadjuvante do câncer de mama. Esses são os autores e coautores do meu projeto. Então, o câncer de mama, ele é a doença com maior incidência mundial, e que afeta a maior parte das mulheres. Ele apresenta vários tratamentos. Então, os principais são o loco regional, que são aqueles que são relacionados com a região em que está o tumor. Então, normalmente são a cirurgia, seguida ou não da radioterapia, e os tratamentos sistêmicos, que incluem a quimioterapia e a hormonioterapia. A quimioterapia ela é realizada de duas formas. De forma neoadjuvante, então, antes do tratamento loco-regional, então, de cirurgia ou radioterapia, e a adjuvante, quando ele é realizado após a cirurgia de, normalmente, mastectomia. As vantagens da neoadjuvância, então, trazem que a maior taxa de sobrevida global dessas mulheres, ela permite cirurgias mais conservadoras, então, com a quimioterapia prévia, você tem uma redução do tumor, consequentemente, cirurgias menos invasivas e de menor extensão, e, consequentemente, com isso, a redução da mortalidade. Então, essas mulheres apresentam menos complicações pós-cirúrgicas. A termografia infravermelha, ela é uma modalidade de captação da radiação infravermelha do corpo ou partes, que mensura e mapeia indiretamente a distribuição da temperatura emitida pela superfície corporal. Ela é rápida, simples, eficiente e confiável, tá? Sendo indolor e não invasiva a maneira de avaliação dela. E, ultimamente, tem tido vários estudos com uma literatura ampla e atualizada sendo utilizados na área de saúde. Então, para auxiliar no diagnóstico de doenças como o câncer de mama, ou para avaliar outras disfunções que tenham alteração de temperatura corporal devido a processos inflamatórios. Então, o objetivo do estudo foi avaliar e comparar a temperatura dos membros superiores de mulheres com câncer de mama durante a neoadjuvância. O nosso estudo, ele contou com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, pelo número de protocolo descrito acima, e ele trata-se de um estudo observacional transversal, em que foram convidadas 14 mulheres a participar do estudo. Essa foi a primeira avaliação realizada do nosso estudo, contendo uma amostra um pouco maior de mulheres, que foram avaliadas e submetidas à terapia neoadjuvante, então elas participam do ambulatório de tratamento de câncer de mama do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em que elas eram diagnosticadas com o tumor e direcionadas ao tratamento neoadjuvante. Então, a quimioterapia é realizada antes do procedimento cirúrgico. Assim, tendo a avaliação em três momentos. Pré-C1, então, antes do primeiro ciclo de químio, antes do quinto ciclo de químio, que é quando troca as medicações de acordo com o nosso protocolo institucional, e após o último ciclo de químio, que é o ciclo C8. Os critérios de inclusão para essas mulheres, então, foi mulheres com diagnóstico de câncer de mama, tratamento quimioterápico neoadjuvante em curso, a presença de tumor unilateral, então de apenas um lado das mamas, e com a idade superior a 21 anos, em bom estado de saúde física e mental. E os critérios de não inclusão, tratamento em curso de radioterapia, afecções cutâneas, metástases, doenças hemodinamicamente significantes, ou que não aceitem assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, como eu falei anteriormente, a nossa amostra contou com 14 voluntárias que foram submetidas à terapia de quimioterapia neoadjuvante, em que elas foram avaliadas no ciclo C1, então antes de iniciar a quimioterapia, ciclo C5 e no ciclo C8, após o término da quimioterapia. Foi utilizado para avaliação
um equipamento da marca FLIR, modelo T300, que com as voluntárias, elas permaneciam dentro de uma sala com temperatura controlada entre 22 graus, mais ou menos 1 grau dentro da sala, tá? Com o local a ser avaliado exposto, então era necessário que retirasse todas as roupas, então elas ficavam 15 minutos em climatização e adaptação dentro dessa sala climatizada, aguardando para que fosse feita a análise da foto, a medição da foto. E também era orientado essas mulheres que elas evitassem o consumo de cafeína, evitassem banhos quentes e ou bebidas estimulantes que pudessem interferir na temperatura ambiente. Eu trouxe como resultados principais, primeiros, os dados sociodemográficos dessas mulheres, então, características, idade, foi uma média de 49,3 anos, sendo um desvio padrão de 12,64. Do grupo, 9 pacientes apresentavam diabetes e 2 apenas apresentavam hipertensão arterial. A idade de menarca, então, a primeira menstruação dessas mulheres foi em torno de 12,2 anos, com uma média, um desvio padrão de 1,13, e a média de número de gestações que essas mulheres apresentaram foi em torno de 2, tendo uma média, um desvio padrão de 1,18. Das mulheres avaliadas, então, apresentaram 8 já estavam em menopausa, e o restante apresentou uma menopausa precoce devido ao tratamento de quimioterapia, e 10 dessas mulheres apresentavam histórico familiar de câncer na família. Assim como nenhuma dessas mulheres realizava atividades físicas previamente. Então, eu trouxe na primeira tabela a termografia infravermelha do membro superior ipsilateral. Então, do lado que apresentava o tumor. Como pode ver, houve uma mudança já de temperatura entre o primeiro ciclo de químio e o último ciclo de químio, em que houve uma redução da temperatura, sendo significante a diferença entre a média da temperatura no tempo de pré-quimioterapia, então, na avaliação pré-C1, comparado com o pré-C5, tendo um P com valor de 0,047, e entre o momento C1 e o pós-quimioterapia, então o momento C8, com um P igual a 0,006, sendo ambos significantes. Assim como também houve diferença significativa na mudança de temperatura da temperatura máxima encontrada no membro superior dessas mulheres. Então, entre o momento C1 e C5, em que teve um P igual a 0,037, e o momento C1 e C8, em que houve um P igual a 0,001, ambos sendo significantes também. Assim como trouxe também a termografia infravermelha, comparando o membro superior contralateral. Então, o membro que não apresentava o lado da doença. Então, era o outro lado. Também houve uma redução de temperatura, sendo significante comparado entre o momento C1 e C5 desse membro, então, dando um P igual a 0,049, e também entre o momento de temperatura média entre C1 e C8, dando um P igual a 0,013. E assim também houve a comparação entre o C1 e C8, sendo significante a diferença da temperatura máxima entre esse membro, tendo como um P resultado de 0,003. Assim, os estudos trazem que a imagem infravermelha ela capta alterações fisiológicas relacionadas a locais com aumento de temperatura. Então, estão associados a vasodilatação, hipermetabolismo, hiperperfusão e hipervascularização, que geram uma fonte de calor de alta temperatura. A termografia, ela é um método não invasivo e ela pode ser utilizada para monitorar as respostas da terapia neoadjuvante. Como a gente pôde ver, a quimioterapia falada anteriormente, ela é uma terapia sistêmica. Então, no nosso estudo, ela mostrou apresentar redução também de temperatura no membro superior dessas pacientes, o que traz com um método de monitoramento, da terapia como um todo.
Assim também, os estudos trazem que o carcinoma ductal infiltrativo, ele tem uma hipervascularização, um hipermetabolismo e uma neoangiogênese, o que ambos alteram o aumento da temperatura local. Com o uso da termografia, a gente consegue esse monitoramento do crescimento tumoral e, assim, com os estudos, a gente consegue acompanhar a diminuição também durante o tratamento de quimioterapia, que é observado a diminuição de temperatura após o primeiro ciclo de quimioterapia neoadjuvante, como foi mostrado pelo nosso estudo. Assim, conclui-se que houve uma diminuição da temperatura dos membros superiores durante o tratamento de quimioterapia neoadjuvante em pacientes com câncer de mama.